bastante hoje. Irmãos, essa palavra é uma palavra que vem para cada um de nós nos dias de hoje. Hoje a nossa guerra é contra as potestades e o que age, que é o nosso inimigo das nossas almas hoje no mundo. Por isso, irmãos, nós temos que estar preparados para enfrentar esse mundo, as guerras que nós vamos ter que passar, e sem guerra não há vitória. Pode ser que a nossa guerra não venha hoje ou amanhã, não sei, mas a palavra de Deus ela é bem clara. Para você estar preparado para vencer o inimigo das nossas almas, você tem que estar sempre louvando a esse Deus maravilhoso. E o mais importante, que é uma coisa muito poderosa em nossas vidas, irmãos, é o jejum. O jejum, irmão, é você acordar de manhã bem cedo, 7 horas, orar para Deus. Meu Deus, me abençoe esse dia. Peça o que você quiser pedir para Deus. Termine a sua oração fazendo essa oração. Eu faço esse jejum até o meio-dia, meu Deus. Se possível, até 6 horas da tarde. E no final do seu jejum, peça a Deus e termine esse jejum em nome de Jesus. E continue sempre louvando a esse Deus. Josafá, irmãos, ele tinha um povo e milhares de pessoas ali para ele tomar conta. Mas a palavra de Deus fala aqui, Josafá, irmãos, com aquelas milhares de pessoas para ele ali tomar conta, vieram contra ele, do seu povo, 3 reinos, 3 exércitos. E o nosso Deus, como está no controle de tudo, ficou muito difícil para ele tomar atitude e o controle dessa situação na vida de Josafá. Porque esses 3 reinos, esses 3 exércitos, Deus os amava muito. Porque quando o povo saiu do Egito, o povo hebreu foram para um lugar. Passando ali no vale, Deus falou para eles: vocês têm que ir para aí outro vale. Porque se eles foram por esse vale, a palavra de Deus fala ali, eles iam entrar em guerra com esse povo. E esse povo, irmãos, eu creio que é os árabes de hoje em dia. Também Deus estava ali aos olhos deles mais 2 exércitos, que eu creio ali que eram os descendentes de Abraão, se não me engano, Jó. E Deus, irmãos, ele não podia mexer com esses 3 exércitos, mas esses 3 exércitos, eles queriam atacar Jerusalém, onde Josafá estava. E atacando Jerusalém, esses 3 exércitos queriam matar o povo ali de Jerusalém, de Israel, pegar as suas fazendas, seus despojos, suas riquezas e os matá-los. Mas Jerusalém e Israel é a menina dos olhos de Deus. 3 povos, irmãos, para atacar Jerusalém e Israel. Mas Josafá ele faz uma oração que o rei Salomão fez há muitos anos atrás. Mas Josafá aprendeu uma oração poderosa que vem para cada um de nós nessa noite. Josafá fez uma oração. Quando Davi fez essa oração, Salomão fez essa oração, e Josafá sabia muito bem do que ele falaria e conversaria com Deus Todo-Poderoso. E essa oração inicia nos versículos em diante, irmãos, 26 em diante. Eu queria ler junto com os irmãos. Ele faz essa oração, pedindo para Deus
uma atitude de Deus. Porque 3 reinos, 3 exércitos iam atacar Jerusalém. E ele queria sair vencedor diante desses exércitos. E no versículo 2 Crônicas 20, dos 6 em diante, Josafá faz uma oração e diz: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura Tu és Deus nos céus? Porventura Tu és Deus nos céus? Pois Tu és que dominas sobre todos os reinos das gentes, e da Tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eu vou ler de novo, irmãos. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura és Tu Deus nos céus? Porventura Tu és Deus nos céus, dominador sobre reinos e gente? Os irmãos foram olhar bem nesse versículo, os irmãos vão ver a oração que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos e para cada um de nós, onde fala ali em Mateus 6,6: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E Josafá, irmão, agora ele está pedindo para Deus ouvir a sua oração, dizendo que o Senhor Deus está no céu. É como se fosse lá na frente o próprio Jesus Cristo fazer quase mesmo essa oração diante dos seus discípulos. Os 7 em diante: Porventura, Deus, não lançastes Tu fora os moradores dessa terra? Diante de Ti o Teu povo Israel, e não atesta semente de Abraão, Teu inimigo, para sempre? E habitavam nela, edificaram nela um santuário ao Teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de Ti, pois o Teu nome está nessa casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e ouvirás, e nos livrarás. Uma oração que Salomão fez, irmãos. Passa anos mais tarde, o próprio Josafá faz também essa oração. E serve também para cada um de nós. Uma oração poderosa. És Tu, Senhor, que estás nos céus, e na Tua mão está a força e o poder. Glória a Deus. Glória. Esses dias em diante, irmãos, esses dias, alô, glória, glória, abençoe, Jesus. Desses dias em diante, irmãos, da semana para cá, eu preparando essa mensagem, eu coloquei no meu coração fazer essas orações diante do meu Deus, porque Deus, irmãos, ouviu a oração de Josafá, irmãos, e Deus agiu na vida de Josafá em milhares de pessoas. Josafá fez essa oração pedindo a ajuda de Deus, irmãos. E Deus ali ouviu a oração e o clamor de Josafá. Na igreja, ali no seu lar, onde você estiver, se você fazer uma oração para esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai ouvir as nossas orações, irmãos. Tenha certeza que o nosso Deus, na mão dele, há força, poder e sabedoria. Seja o que você quiser, irmãos, louve a Deus, louve ao Deus Todo-Poderoso. Faça o jejum, que é uma arma poderosa diante de Deus.
e ali nós encontraremos muitas forças para enfrentar o inimigo das nossas almas. Josafá tem 3 exércitos, milhares de soldados para vir atacar o povo dele. Eu vou ler mais uma oração com os irmãos, que está na outra página, em Êxodo 20 mesmo, do 12 em diante. Êxodo 12, 20, 12 em diante. Ah, Senhor, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante uma grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Lembre bem esse versículo, irmãos. Os nossos olhos estão postos em Ti. Do 13 em diante. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeazel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, não vos assusteis, por causa desta grande multidão que vem contra ti, pois a peleja não é vossa, Josafá, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira, descis e acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede que a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairás ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que oração, irmãos, esse homem fez. Talvez com a ajuda de meu Deus, vocês também, colocando seus corações, saibam como conversar com Deus Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus, irmãos, quando nós falamos com Ele, Ele está pronto com os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Josafá faz essa oração diante de Deus, irmãos. Ele fala no versículo assim que eu li para os irmãos para pouco. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. É o 20 e 12. Glória a Deus. Baixou o som? Baixou o som. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 20 e 12. Eu vou só ler o último versículo, as últimas palavras do versículo 12. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Neste momento, irmãos, Deus ouviu a oração desse homem, Josafá. O próprio Deus, irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, Ele mostra para os seres humanos dessa terra, que Ele ouve a oração de todo ser humano que está na sua presença. E para mostrar para Jezael, para mostrar para Josafá, que Deus ouviu a oração dele, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele toma conta e entra na vida de um homem ali naquele exército de Josafá. E esse homem, Josafá, esse homem, irmãos, que foi Jezael, que se levantou ali
como o profeta, o levita ali, no meio daquele grande exército, o Espírito Santo tocou esse homem. E Jezael, irmãos, o nome dele quer dizer: o Deus ouve. Os irmãos, prestem bem atenção nesses versículos. Ele faz essa oração e lá no meio do povo, milhares e milhares de pessoas, levanta esse homem, Jezael, e quer dizer: Deus ouve. E ele começa a falar com Jezael: Jezael, pegue o seu exército, pegue primeiro os seus levitas, coloque lá na frente, e pegue os seus soldados com a espada e coloque para trás. Desçam o vale, e ali não tem mais, porque a peleja não é vossa. O nosso Deus fala que é minha. Não se preocupem com os vossos problemas, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Não se preocupe, não temais, que as lutas, as guerras que nós passamos, deixa com o nosso Deus, porque não temais, porque a peleja é dele, porque na sua mão está a força e o poder. Josafá fala para Josafá, Jezael fala para Josafá. A Bíblia diz nomes difíceis. Jezael fala para Josafá: desça o vale, coloque o seu exército, os seus levitas, os seus diáconos para louvar. E ali você vai ver a mão de Deus, Josafá. Um profeta, irmãos, às vezes um profeta levanta dentro da igreja para falar conosco. Por isso, os profetas, a ele também ouvi. Eu vou dar um testemunho para os irmãos. Há 30 anos, no primeiro, segundo ano de igreja, comecei a ir para a igreja. Eu ia nas igrejas, eu fui acho que umas 20 igrejas, quando era jovem. Eu aceitava Jesus, saía da igreja. Aceitava Jesus, saía da igreja. Ia pegar firme na igreja. Eu estava na frente, a minha esposa, que na época era minha namorada, eu estava na frente com uma carteira de cigarro no bolso. Depois saí da igreja e ia para o clube, da proleta ali. E um dia, uma irmã, um culto de oração, irmãos, ela saiu da onde está a irmã ali, de cadeira de roda ali, uns 10 metros, eu creio. Ela veio de joelho na minha direção e falou para mim assim, que eu estava brincando com Deus. Eu ia na igreja, aceitava Jesus e ia para o mundo, brincando com Deus. E a palavra de Deus fala: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. E eu fui pela dor. E este já é outro testemunho. A irmã veio ajoelhada diante de mim e falou assim: se você afastar de mim, o próprio Deus falando comigo, eu afastarei de ti. E aquela palavra caiu dentro do coração, irmãos. Nunca mais eu saí da presença de Deus. 30 anos. E eu quero ficar eternamente na presença desse Deus. Josafá coloca os seus levitas para descer o monte, no vale. E descendo ali, Deus fala através de Israel. Israel falou para Josafá assim: quando você colocar os levitas para descer no vale, fala para eles louvar o meu nome. E eles descem, irmãos. Os levitas, os diabos descem para encontrar, estar de frente com aqueles 3 exércitos que estavam armados até o dente, com espadas, escudos, para atacar Israel, matar o povo de Israel e tirar as suas riquezas. Mas eu disse para os irmãos agora: Israel, Jerusalém, a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca em Israel. Glória a Deus. Ninguém vai tocar. Os levitas descem no vale, no monte,
E eu vou ler aqui para os irmãos, que vai ser mais. Os irmãos vão entender mais ainda. Segunda Crônicas 20 mesmo. Do 21 em diante. Segunda Crônicas do 20, do 21 em diante. E aconselhou-se o povo, ordenou os cantores para o Senhor que o louvasse a majestade santa. Saíram diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que os começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para destruir, exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros e a destruir-se. Entretanto, chegou a Judá, Atalai e deserto oraram para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. Glória a Deus. Eu falei com os irmãos agora. Eles desceram louvando. Os três exércitos vieram para atacar o exército de Josafá. E ao louvar esse Deus maravilhoso, Deus tomou o controle da situação. Hoje você louvou a esse Deus maravilhoso. Não se preocupe, Deus vai tomar controle da sua situação em nome de Jesus Cristo. Eles foram louvando. E o versículo fala que eles foram desabatinados. 3 exércitos, irmãos. Enquanto os levitas começaram a louvar ao nosso Deus, 3 exércitos começaram a se estranhar um ao outro. Começaram a matar um ao outro. Olha bem, os irmãos, ver o poder do nosso Deus. Para aquele que mexe com a menina dos olhos de Deus. 3 exércitos, irmãos, milhares e milhares de soldados começaram a lutar um contra si. E o exército de Judá só louvando a Deus. A palavra de Deus fala aqui. Dia seguinte, aquele vale se tornou um vale de corpos mortos. E o povo de Josafá, o povo de Judá, pegou as riquezas daqueles exércitos, pegou joias, vasos, vacas, bois, tesouros. O exército de Josafá foi e tomou tudo daquele povo que estava mortos naquele vale. 3 exércitos para atacar Israel, para deixar o povo de Israel pobre. Mas nosso Deus tomou controle e deixou o povo de Judá rico, próspero, porque o exército ele destruiu o povo de Israel. Mas no louvor Deus fez a prosperidade reinasse com o povo de Judá, irmãos. Por isso eu sempre, esses meses que eu estou subindo no púlpito, continue louvando esse Deus maravilhoso, porque o louvor mexe o coração de Deus. Enquanto você estiver louvando o seu coração, agora mesmo você sai daqui, eu comecei a louvar e comecei a pedir as bênçãos para o meu Deus. Eu sei que Ele vai cumprir, porque a vontade é dele, não a minha. Dentro da igreja, lá nos seus lares, onde você estiver, louve a esse Deus no seu coração, comece a pedir as bênçãos de Deus para a sua vida. Como ele ouviu a oração de Josafá, com apenas um louvor, Deus destruiu
3 exércitos e deixou o povo de Israel rico, próspero, e levou 3 dias, irmãos, para eles tirar a riqueza daquele povo. 3 dias. No 4º dia, o povo de Judá de Israel se reuniu. E ali eles fizeram uma grande festa. E o nome desse vale, irmãos, eu vou falar para os irmãos aqui, é o vale. Esse vale que teve essa guerra chama Vale de Barak. Vale de Barak. Os irmãos conferem lá. E hoje, irmão, esse vale existe até hoje. Vale de Barak, onde Deus agiu na vida de Josafá e fez uma oração, apenas uma oração. E Deus foi, tomou controle da sua situação, venceu aquele exército. E hoje esse vale existe até hoje, irmãos. Vale de Barak, que se chama o Vale da Bênção. Porque ali o povo de Israel, irmãos, aquele povo foi abençoado por Deus. Eu vou ler para os irmãos aqui. Os irmãos, 2 Crônicas 20, de novo. Glórias a Deus. 20 e 25. 2 Crônicas 20 e 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. Em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Barak, para ali louvarem ao Senhor. Por isso chamaram aquele vale de Barak até o dia de hoje, o vale de bênção. Glória a Deus, irmãos. E essa é a mensagem que eu queria deixar para a amada igreja, para os amados irmãos, porque continue fazendo jejum diante de Deus. Porque se Deus ouviu a oração de Salomão, se Deus ouviu a oração de Davi, se Deus ouviu a oração de Josafá, o nosso Deus, Ele não muda, irmãos. Ele é hoje sempre o mesmo. Ele ouviu a oração desses servos, desses profetas. Também pode ouvir a minha oração, também a sua oração. Continue louvando a esse Deus. E o Salmo 149, versículo 6 fala: que estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus, e nas suas mãos a espada de 2 fios. Em Salmo 150, versículo 6: todo homem que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Porque, irmãos, se nós louvarmos e jejuarmos diante de Deus, nós venceremos essa guerra que está nesse mundo. Essa guerra, irmãos, que o inimigo não vai vencer, porque a vitória é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E as palmas são para Jesus Cristo.